Olá, Evandro. Então, olha só. Conforme prometido na aula passada, eu falei para você que eu ia mandar um vídeo para você te explicando como é que você poderia usar essa ferramenta do Mind Map. Que ali na aula tu perguntou, né? E agora, como é que eu uso essa ferramenta e tal? Que eu acho que eu consegui te motivar, né? Para utilizar, então, em função daquela conversa que a gente teve. Então tá. Então no Google tu vai digitar aquela palavra ali, ó. Gitmind. E o primeiro item que vai aparecer é aquele itemzinho ali, ó. Aquele itemzinho laranja ali, Gitmind. É nesse link ali que tu vai clicar, ele vai te jogar para uma página de login. E aí, como você nunca usou o recurso, ele vai te pedir para criar uma conta com eles. Você vai criar uma conta gratuita. E aí você pode ter até 10 mapas gratuitos ali. Você tem duas maneiras de clicar, de se conectar. Uma é criando um login e uma senha. E a outra é se conectar com a tua conta no Google. Eu vou te aconselhar a fazer isso, que é mais simples, que é o que eu faço. Eu uso esse recurso há mais de 2 anos e funciona super direitinho, é seguro, nunca tive nenhum problema, não houve nenhuma invasão da minha conta no Google nem nada, é seguro, tá? Então, te aconselharia a fazer isso. Bom, uma vez que você se conectar, ele vai te jogar para aquela página central dele, vamos dizer assim. Caso isso aqui não apareça para você, presta atenção no que eu vou te falar agora, porque isso às vezes pode acontecer, tá? Essa plataforma ela tem um defeito porque ela faz uma propaganda logo que você se conecta e às vezes aparece uma janela que ela meio que ela explode na tela, assim, ela fica meio grande, ela fica maior do que tudo e você não consegue enxergar o botão, o botão para fechar ela. Então o que você precisa fazer daí é o seguinte, no teu teclado você aperta a tecla Ctrl e a tecla menos para você dar um zoom out, ou seja, para você dar um zoom para sair, né? Então você vai reduzir o zoom que está sendo dado naquela tela. Então você é como se você fosse se afastando, aí a janela ela aparece inteira, essa grandona que aparece, você só fecha ela. E aí você vai estar nessa janela que eu estou te mostrando aqui. Bom, quando você estiver aqui, o que você vai fazer? Você vai clicar no ícone que tem aqui no meio, onde está escrito aqui, ó, esse cinza aqui, ó, que eu vou clicar nele agora, tá? Onde no meu caso está escrito aqui New Map. No teu caso, se estiver em português, vai estar escrito Novo Mapa, tá legal? Então, quando eu der um clique aqui, tá? Nesse item, no ícone do meio, tá? Veja bem que você tem um laranjinha do lado, né? Escrito AI. Daí tu tem um outro do lado direito em azul, escrito ali More, para ter mais ferramentas. Você vai clicar no do meio para criar um novo mapa. Pá, cliquei. Tá vendo que ele ficou um cinzinho ali, ó? Ó, cliquei. E aí ele abre uma nova aba para você. E é nessa nova aba que você começa a criar um novo mapa. Como eu já comecei a criar um outro mapa aqui para você, eu não vou utilizar esse aqui. Ou melhor, na verdade eu vou fazer de novo, porque afinal de contas, como eu comecei a gravar esse vídeo pela segunda vez, eu acho que é melhor eu fazer uma versão, uma cópia aqui fresquinha para você. Então vamos lá. Bom, então tá. Então com o nodo central selecionado, tu vem aqui e digita um título para ele. Eu vou chamar isso aqui de Ava versus Caleb, que são o nome dos personagens daquela história. Tá legal? E aí você começa a construir. Como é que você faz isso? Para construir um novo nodo, ou seja, um novo filho, você aperta no teu teclado a tecla Tab. E aí ele abre o primeiro. Então aqui eu vou chamar isso aqui de #1, porque é a parte número 1. E aqui eu vou falar que essa parte aqui é a parte em que a Ava ask Caleb if he wants to be her friend. A gente já falou um pouquinho sobre essa questão desse código que a gente pode usar. Hoje eu só estou te mostrando aqui como é que você faz a construção dessa linha de nodos aqui. Então, vou fazer mais um aqui para você. Imagina que eu estivesse fazendo um parecido com esse, que eu vou chamar aqui de #Troy, tá? Então eu criei mais um ali pressionando a tecla Tab, tendo como nodo selecionado o central, beleza? Aí, com esse primeiro nodo #3 criado, eu clico nele, seleciono ele, aperto a tecla Tab. E aí eu vou, ok, criei aqui, ó, Ava. Aí eu vou, Tab de novo. E aí ele me dá a opção de criar mais um nodo. E assim eu vou criando, tá legal? Então, basicamente, é com esses comandos que você vai criando os nodos para o seu mapa. Bom, o que eu quero conversar contigo, na verdade, é sobre aquilo que a gente conversou na aula passada,
com relação a esse mapa aqui que eu conversei contigo. Então vamos dar uma olhada, vamos ver se tu lembra disso aqui. Então olha só, eu peguei um mapa e construí contigo aqui, ó, a historinha da Ava. Então olha só, eu sou o Caleb reportando essa história. Então a Ava me perguntou se eu queria ser amigo dela. E eu disse a ela que eu queria. Disse que sim. E aí ela perguntou se era possível. Bom, aí a gente já sabe que essa abordagem, né, essa maneira Alfredo de construir o mapa, que você ainda não está confortável, que você ainda não se entende muito bem com ela. Aí nós falamos de uma maneira alternativa, né? Que seria qual? Você, por exemplo, começa o teu mapa, aí você cria uma área ali, como eu te falei, com aquele asterisco ali para você esconder as frases que você vai trabalhar. Então aqui tá o texto todo que você quer mapear, né? Ava asked me if I wanted to be her friend. Bom, e aí isso aqui vai ficar escondido quando você estiver fazendo a tua apresentação. E aí você vai criar uma sequência aqui com as palavrinhas-chave que você quer usar. E aqui você vai também aprender hoje a como que você faz para esconder uma informação aqui dentro de um nodo. A maneira como você faz isso é muito simples. Você clica aqui em um nodo qualquer, que você quer colocar uma nota dentro dele. Você clica com o botão direito, pede para inserir e pede para inserir uma nota. Quando você clicar aqui, abre aquela janelinha lateral ali e é ali que você vai colocar a sua nota. Então eu vou escrever uma bobagemzinha aqui. Eu vou escrever aqui a palavra nota, que é a minha anotação. Muito bem. Aí eu posso até fechar essa caixa aqui, porque quando eu colocar o meu cursor em cima daquele íconezinho ali de texto, aparece aquela anotação que eu fiz, que no caso aqui é nota. Tá legal? Então, esse é um recurso bem legal, que é para você colar. O teu mapa é a cola permitida, tá? Então, quando você for fazer a apresentação, você vai ter as suas colinhas ali. Bom, muito bem. Tendo dito isso, o que mais que eu expliquei para você? Então, aqui, né, nessa primeira linha aqui, ó, você vai ter todas as suas palavrinhas chaves e você vai começar a remontar a tua história. E o mapa pode ser uma ferramenta de estudo para você, porque como eu te disse, você pode criar aqui dentro dessa parte aqui, ó, uma área aqui que você vai chamar aqui de asterisco, e nela você vai fazer o seguinte, você olha para suas anotações e você começa a escrever aquilo que você consegue ler dali. Então olha só, no primeiro caso aqui eu coloquei, ó, Ava asked if I wanted to be friend. Ela está incompleta. Aí numa segunda tentativa eu coloco, Ava asked me if I wanted to be her friend. Opa, agora está completo. Entendeu? Então, esse aqui vai ser o meu histórico de como eu fui crescendo, de como eu fui aprendendo e de como a minha construção de frases foi melhorando. Isso aqui também vai me ajudar como um guia, porque ao construir essas frases, olhando para as minhas palavrinhas-chave, eu vou começar a perceber quais são as palavras, quais são os verbos, quais são as coisas que eu estou esquecendo com facilidade. Por exemplo, eu fiz uma listinha aqui, então eu criei aqui um asterisco duplo, né? É um código meu, você pode colocar o que tu quiser. Você pode colocar o teu nome, pode colocar um hashtag, coloca o que tu quiser. No meu caso, eu coloquei 2 asteriscos. E aqui eu descobri o seguinte, eu estou sempre esquecendo do verbo to be, estou sempre esquecendo do adjetivo possessivo, estou sempre esquecendo de usar o verbo to want, por exemplo, para contar a minha historinha. O que eu faço então? Eu faço essa análise, porque isso aqui vai me ajudar a melhorar as minhas colas, vai melhorar na minha escolha de palavras-chave. Essa é uma maneira bem legal de você mapear a história. Mas isso não significa que é a melhor. Como eu te contei na nossa última aula, eu aprendi com o meu aluno essa semana uma outra versão, em que ele cria um código meio maluco, né? Ele pega palavras, ele tira todas as vogais, e aí ele escreve de um jeito que só de olhar para aquelas letras, ele sabe do que ele precisa lembrar. Então, por exemplo, o que a V comunica para ele? Comunica para ele que ele quer falar da Ava. O que esse ASKD significa para ele? Ele significa para ele que ele está usando o verbo to ask e o D significa que ele está usando no passado. Então, Ava asked me if I, e esse WNT? If I wanted to be her friend. Então você pode criar isso. Isso é muito legal também, porque daí você tem a nítida sensação que você não está lendo. Porque não dá para ler, não tem palavras completas ali. Mas o que tem ali são gatilhos da memória. Então, aquilo ali dispara, né,
essas lembranças na tua cabeça e aí você começa a falar. Quando você se dá conta, você já está contando essa história com mais fluência, tá? Bom, beleza. Então, para terminar essa lavagem cerebral, vamos dizer assim, que eu estou falando contigo, para te convencer a fazer isso, vou te contar uma história que aconteceu também essa semana com uma outra aluna aqui da escola. Uma aluna que tem bastante dificuldade com o mapa também e tem uma certa rejeição. Olha só o que eu fiz. Peguei um caderno, falei para ela, ó, pega um caderno aí na sua casa, pega um lápis e eu quero que você faça um esquema de anotações. Faz resumo, faz lista, faz diagrama, faz o que você quiser. Eu preciso de uma foto sua aqui, escrita à mão, do que é essa história que você acabou de ler. Eu preciso que você faça alguma coisa no caderno, do jeito que tu quiser. Se você quiser usar só desenho, você usa só desenho. De tal forma que quando você olhar para sua lista, você consegue lembrar a história e me contar. Bom, o que ela fez? Ela fez, eu mandei ela tirar uma foto, ela mandou para mim no WhatsApp. E sem ela perceber, eu fiz um mapa escondido dela, e aí eu vou mostrar para você o mapa que eu fiz para ela. O mapa que eu fiz para ela tem essa cara aqui, ó. Dá uma olhada só nisso aqui, que loucura. Cada um desses ícones, desses nodos verdes com tracinho, são todas as palavras, são todas as partes da história que ela removeu, que ela não precisa lembrar, que ela sabe que ela vai lembrar na hora de contar. O que está escrito em palavras normais é aquilo que ela achava que ia esquecer, que são os elementos de ligação que, no caso, ajudam essa minha aluna a construir as frases que ela precisa construir. Bom, para minha mais agradável surpresa, quando eu apresentei esse mapa para ela, ela simplesmente olhou para o mapa, começou a contar a história e, em questão de poucos minutos, ela me contou tudo direitinho com a maior fluência possível. Então, o que aconteceu? Nós descobrimos qual é o tipo de mapa que funciona para ela. Bom, eu já sabia. O mapa que funciona para qualquer pessoa é o mapa que aquele indivíduo constrói. Mas o que a gente não sabia é que ela não sabia construir o mapa. Ela não sabia nem como que ela organizava as informações na cabeça dela. Então, quando eu pedi para ela fazer uma folha de papel com um lápis ou uma caneta, aí isso apareceu e foi isso que eu mapeei. Então, eu queria que você lembrasse desse exemplo quando você escolher a estratégia que você vai usar, quais são as palavras, como é que você vai montar o seu mapa. Tá legal? E não tenha medo de experimentar com isso aqui, porque você ainda está no começo, está aprendendo a usar isso aqui e pode dar tudo errado, tá? Mas experimenta com isso e traz alguma coisa pronta para a nossa próxima aula, para eu dar uma olhada qual é o caminho que você está seguindo e para a gente fazer uma avaliação juntos, se está ou não funcionando para você. Beleza? Então é isso. A gente se vê na nossa próxima aula. Um bom final de semana de estudos para você.